Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma aula de história. Hoje eu vou solicitar o trabalho avaliativo. Vamos lembrar o capítulo 5, a exploração e a colonização da Nova Terra. Fazer um resumo aqui das coisas mais importantes do texto. Mas a leitura é muito importante nas disciplinas de História e Geografia. Então não tem como aprendermos se não lermos com atenção o texto. E não é ler só uma vez, uma, duas, três, quantas vezes for preciso, até compreender bem. Então, como é um assunto que nós já conversamos, eu vou falar as principais partes do texto para relembrar vocês para fazer o trabalho avaliativo, tá bom? Então, exploração e colonização da Nova Terra. A princípio, Portugal não demonstrou nenhum interesse pela Nova Terra. Não demonstrou nenhum interesse, não procurou nem conhecer como era o Brasil. Só em 1501 foi que chegou uma expedição exploradora que descobriu que o Brasil não era uma ilha, que a princípio eles pensavam que o Brasil era uma ilha. Então, eles descobriram o Brasil em 1500 e só em 1501 chegou a primeira expedição para explorar melhor o território. E além de verificar que ele não era uma ilha, também descobriu a existência do pau-brasil, que é uma árvore que dava uma tinta vermelha muito valorizada na Europa para atingir tecidos. E então, em 1503, veio uma nova expedição exploradora, comandada aí por Américo Vespúcio, que fundou uma feitoria, né? O que é uma feitoria? Era um local específico para guardar o pau-brasil, as madeiras derrubadas. Na verdade, era um posto de armazenamento de pau-brasil. E aí depois Portugal viu que só as expedições exploradoras não iam dar conta de proteger toda a terra, porque já existiam outras nações interessadas em colonizar o Brasil. Já tinham outras nações interessadas. E aí Portugal começou a enviar as expedições guarda-costas em 1516 e em 1526. Porque aí eram os franceses que já estavam interessados no pau-brasil. No entanto, em decorrência da grande extensão do litoral brasileiro, viu-se também que não era possível guardar todo o território, toda a extensão litorânea do Brasil. E aí Portugal começou a enviar as expedições colonizadoras. E as pessoas que vinham nessas expedições colonizadoras, os portugueses que vinham destinados nessa expedição, as pessoas designadas para vir nessa expedição, eles tinham que construir casas aqui no Brasil, plantar, explorar e defender o território. E também dividir todo o lucro que eles conseguissem aqui com a coroa portuguesa. A primeira expedição chegou em 1530, comandada por Martim Afonso de Souza, e com essa expedição, Martim Afonso de Souza fundou a primeira vila no Brasil, chamada de Vila de São Vicente. Então, podemos dizer que foi com ele que deu início à colonização do Brasil. Essa colonização iniciou apoiada em 3 fatores. Primeiro, na grande propriedade rural para atender à exportação dos produtos tropicais. Na monocultura, inicialmente com a cana-de-açúcar, em decorrência do grande valor que o açúcar tinha na Europa. E no trabalho escravo, no primeiro momento feito pelos indígenas e posteriormente pelos africanos. Só que colonizar as novas terras não era uma tarefa fácil, então Portugal, sem recursos financeiros para custear novas expedições, decidiu então dividir a Nova Terra em 15 pedaços que foram chamados de capitanias hereditárias. E cada capitania foi doada a uma pessoa de confiança do rei, que era chamado de donatário. Eles tinham que investir recursos na colônia e essas capitanias eles podiam
plantar, podiam desenvolver qualquer atividade, porém eles também tinham que dividir o lucro com a coroa portuguesa. Eles não podiam vender esse pedaço de terra, eram capitanias hereditárias porque podiam passar de pai para filho e eles tinham que fazer a capitania crescer e desenvolver. Mas apesar dos esforços, muitas delas fracassaram, apenas 2 prosperaram. Com falta de recursos, com a dificuldade de comunicação com Portugal, apenas 2 prosperaram, que foram São Vicente e Pernambuco. São Vicente desenvolveu-se em decorrência da plantação da cana-de-açúcar e criação de gado, e Pernambuco desenvolveu-se também com a plantação da cana-de-açúcar, pois a sua região favoreceu o plantio por ser úmido, por ter um clima quente e úmido, e o solo massapê, terra escura e fértil. A divisão das capitanias foram importantes para Portugal, porém não deram muito certo também. E mesmo sem acabar com as capitanias, o rei de Portugal decidiu então criar os governadores gerais, o governo geral, que tinha como objetivo centralizar a administração, pois estava um pouco distribuída entre os donatários, então eles centralizavam a administração e davam assistência às capitanias. E para ser a sede do governo foi escolhida a Bahia de Todos os Santos, que foi o primeiro local onde eles chegaram. E dali onde posteriormente foi fundada a cidade de Salvador. E o primeiro governo geral foi Tomé de Souza, em 1549. E no seu governo foi criada, então, a primeira cidade do Brasil, a primeira capital, que foi Salvador. E durante seu governo desenvolveu-se a cultura da cana-de-açúcar, né? O segundo governador-geral foi Duarte da Costa. Foi Duarte da Costa em 1553. Com Duarte da Costa vieram muitos padres jesuítas, inclusive José de Anchieta, que ficou conhecido como apóstolo do Brasil. Um dos acontecimentos mais importantes do governo de Duarte da Costa foi a fundação do Colégio de São Paulo, que mais tarde deu origem à cidade de São Paulo. E o terceiro governador-geral foi Mendes Sá, em 1558. E os fatos importantes do governo de Mendes Sá foi a fundação da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião do Rio de Janeiro, atual Rio de Janeiro, e também a expulsão dos franceses com a ajuda do Estácio de Sá e dos índios que moravam na região, que eram chamados de Tamoio. Então, esse é um pouco do começo aí da colonização, da história do Brasil colônia, né? O Brasil é dividido em três fases, politicamente falando: Brasil colônia, Brasil império e Brasil república. E o trabalho avaliativo que vocês vão desenvolver é sobre o Brasil colônia. Vocês devem fazer um trabalho em folha de papel ao maço, com imagens e falando aí um pouco desse Brasil colônia. Mas eu gostaria que vocês não pesquisassem aqui no livro, no nosso livro. Pesquisem em outros livros, na internet, e pesquisem algo mais, tá bom? Esse trabalho vocês devem me enviar foto pelo WhatsApp até o dia 23 de junho. Se tiver alguma dúvida, algum problema quanto à entrega, qualquer coisa, pode entrar em contato, pode mandar mensagem, pode ligar, tá certo? E próxima semana daremos continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Então, beijo, até a próxima aula.